Olá família, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho da Graça de Deus. Como estão vocês? Que vocês estejam em paz, reinando em vida e em perfeita vitória. Pois bem, quero deixar aqui uma pequena reflexão. Vocês que estão chegando agora, obrigado aí pelo teu like, pelo teu comentário. Já vai compartilhando aí para que possamos estar levando edificação aos corações mediante o Evangelho do Cristo ressuscitado, tá bom? Este é o tema, os mistérios de Deus revelado em Cristo. Os mistérios de Deus revelado em Cristo. A obra de Cristo manifesta a graça de Deus, manifesta aquilo que esteve oculto, aquilo que esteve escondido durante séculos e gerações. Cristo, ele é a expressa, imagem de Deus. O Messias, o ungido, ele veio justamente para revelar o Pai aos homens. O envelope, Jesus de Nazaré, o homem limitado, o homem comum, mas que estava carregado de poder, cheio do poder, porque ali estava aquele homem andando entre as multidões, mas dentro dele estava o Eterno, o Espírito, o Criador. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Era o próprio Pai na manifestação de Filho. Isto é um mistério que os religiosos, que defendem a Trindade, eles não conseguem compreender que Jesus, o Cristo, era o próprio Deus que se manifestou em carne. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. O escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz que assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, ou seja, da mesma natureza humana, carne e sangue. Paulo também falando aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 6 em diante, Paulo diz: subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, despindo de toda a sua glória e se fez semelhante aos homens. Filipe disse: mostra-nos o Pai que nos basta. Ele disse: eu estou há tanto tempo contigo, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Deus é Espírito e, obviamente, o ser humano não ia ter a capacidade de vê-lo. Então, ele se materializa, se manifesta em carne para que os homens tenham esse contato com o Criador, com o Eterno, através do seu Filho, o Cristo. Então, abençoados, vamos à lição, vamos aprender um pouquinho mais. Eu quero que os irmãos me acompanhem comigo, se possível, na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Então, esta era a petição, a oração de Paulo, que o povo de Deus fosse corroborado, fortalecido no homem interior, no Espírito, pelo Espírito do Senhor. Haja vista a carne, ela não se converte, a carne é fraca, já dizia Jesus, mas o Espírito está pronto. E o Espírito do Eterno, ele se relaciona com o nosso Espírito. Paulo disse na carta aos Coríntios que aquele que se uniu ao Senhor, ele se tornou um só Espírito com o Senhor. Então, é no nosso Espírito que Deus manifesta a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. É no nosso espírito que Deus nos edifica. E uma vez que esse espírito está corroborado, fortalecido, edificado, nós vamos agora discernir as coisas espirituais, comparando coisas espirituais com
as espirituais. Isso tudo para quê, Paulo? Versículo 17. Para que Cristo habite em vós pela fé. Cristo não habita em ninguém, o poder de Deus não habita em ninguém, a graça de Deus não habita em ninguém pelas obras, pela religiosidade, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu deixei de fazer, não. Pela fé, exclusivamente pela fé. Para que Cristo habite em vós pela fé, nos vossos corações, e aqui tem a ver com a mente, né? A mente vai estar cheia de Cristo, cheia da palavra do Eterno, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, arraigados e fundamentados, fundados em amor. Paulo disse aos Colossenses 2:3 que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Não existe perfeição no Eterno sem o amor. Não existe perfeição em Cristo sem o amor. Não existe perfeição no Evangelho se não estiver alicerçado na base, no maior dos mandamentos, que é o amor. Versículo 18. Para que poderdes perfeitamente. Colossenses, capítulo 2, versículo 10, diz o apóstolo Paulo, e estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestades, para que podeis perfeitamente compreender. Paulo disse também em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele não pode discerni-las, porque parece loucura. Mas os que são espirituais, eles compreendem tudo muito bem e de ninguém ele é compreendido. Então, o apóstolo Paulo traz esse entendimento também, para que podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, observe, amado, a ideia de conhecimento do Eterno. Você vê que Deus não se limita ao homem, você vê que ninguém é detentor da verdade absoluta, porque para este entendimento, para este conhecimento, para esta compreensão, Paulo diz que tem largura, tem comprimento, tem altura e tem profundidade. Versículo 19, e conhecer, mais uma vez, e conhecer. Foi isso que Jesus, quando andou com seus discípulos judeus, ele disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, o 19 diz isso, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento humano, todo entendimento, para que sejais cheio da plenitude de Deus. Quando você conhece o amor de Cristo, você é cheio da plenitude de Deus. Paulo falando também aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que Deus deu prova do seu amor, em que Cristo, ele diz, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, dentro daquele contexto onde eles viviam debaixo da transgressão da lei. Então, o amor de Deus é manifestado na obra de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, porque recebeu o dom da fé, para acreditar na obra que o Filho fez mediante o nome ou mediante o Pai. Tem mais, irmão? Tem sim, olha lá. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele opera em nossas vidas. Ele opera na vida daquele que acredita, naquele que crê. E o operar de Deus aqui nem sempre significa o operar no sentido, no fator positivo, de que tudo vai sair perfeitamente como eu quero, como eu estou planejando. Não. Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz que dos homens vêm os planos dos corações, mas a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Então, o agir de Deus na vida do seu filho não significa que tem que ser da forma que o filho quer, mas da forma que o
Pai deseja, na forma que o Pai quer executar. Paulo disse: tira de mim esse espinho, e ouvi um não do Senhor, mas também ouviu: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, entenda isso. 20, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo 21. A esse seja glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. De século em século, de geração em geração, Ele é bendito eternamente por sua obra maravilhosa, e Ele quer que nós sejamos participantes desse conhecimento, desta graça, que os olhos sejam iluminados para que venhamos discernir, comparando coisas espirituais com as espirituais. Aqui ainda em Efésios, agora no capítulo 1, no versículo 16, ele vai praticamente dar as mesmas lições, dizendo assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, claro, falando das duas manifestações, ou da manifestação humana de Jesus, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, melhor dizendo, qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Existem riquezas de glória que nós temos no eterno. Nós precisamos descobrir, precisamos entender. E isso só quem traz é a graça de Deus, abençoado. Só quem manifesta é a graça de Deus. É o Evangelho do Cristo ressuscitado que apresenta essas bênçãos espirituais, essas riquezas de glória que a religiosidade, o sistema religioso desconhece. Então o Evangelho ele vem manifestar isso, essas riquezas que temos no Criador. Olha lá o versículo 19. E qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Olha que coisa linda, abençoado. Olha, leia comigo, por favor. 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. Olha lá. Sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, abençoado, o Evangelho da Graça não é para ser falado a esse movimento moderno, ateísta, de pessoas que estavam na lei, ou no sistema religioso, né? Na lei não, porque a lei não vigora mais, mas estavam praticando as obras da lei no sistema religioso, depois se empolgaram com a mensagem maravilhosa da graça e disseram que estavam em graça, depois se decepcionaram com a graça e agora estão se denominando ateístas, porque se frustraram, porque foram pesquisar, e porque não é bem assim, porque o professor fulano falou isso, porque o professor Beltrano falou isso, só que eles não acreditam no poder de Deus, eles não acreditam propriamente dito em Deus. Então essa palavra não é uma palavra para ser lançada aos porcos, não é uma palavra abençoada para ser dada aos cães, essa palavra é para os filhos, para aqueles que amam, para aqueles que receberam a revelação no seu homem interior. Tá, abençoados? Olha lá. Versículo 19. A qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. É para quem acredita. Segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade e domínio, de todo o nome que se nomeia, não só neste século, no século de Paulo, mas também no vindouro, nos séculos vindouros, no nosso século, no século 21, por que não? Olha lá, versículo 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele cumpre tudo em todos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha lá, Efésios capítulo 4, por favor. Olha lá, Efésios capítulo 4, versículo 6, diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Um só Deus, que é Pai de todos. Quantos Deus?
um só Deus. Então, quando o movimento que defende a Trindade diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles estão aí falando, citando 3 deuses, quando há um só Deus. Então, se eles dizem que Jesus é Deus, mas eles consideram que existe o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, então eles estão equivocados, porque só existe um Deus. Um Deus que se manifestou em carne na pessoa de Jesus, um Deus que é Espírito, um Deus que habita em nós pela fé mediante o Espírito. Um só Deus, é o que diz o texto, olha lá, Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por meio de todos, porque dele, por ele e para ele, de fato, são todas as coisas. Que esta palavra esteja impactando o teu coração, que você esteja descansando e que os teus olhos, que o teu coração esteja cada dia sendo iluminado mediante o conhecimento do Evangelho, da plenitude da graça de Deus. Agora, sem véu, sem nenhum tipo de obra meritória, sabe? Tudo aquilo que nós estávamos praticando, aquilo que fomos ensinados, doutrinados, aquilo ficou para trás. E hoje, definitivamente, nós temos esse contato direto com o Criador, porque não existe mais o véu. Paulo, escrevendo lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz que em todo tempo que Moisés era lido, Moisés era pregado, e hoje, em todo tempo que Moisés é lido e é pregado ainda como doutrina nas instituições religiosas, o véu está posto sobre o coração deles e sobre o entendimento deles. Eles não conseguem discernir, eles não conseguem deslumbrar, provar da graça de Deus por causa do véu de Moisés, por causa das obras, por causa dos sacrifícios. Eles deixam de glorificar a Deus pelo sacrifício perfeito em Cristo e passam a querer praticar os seus próprios sacrifícios. Passam a querer agradar a Deus mediante as suas próprias obras, não entendendo que a obra de Deus é esta, disse Jesus, que creiais naquele que o Pai enviou. E Ele fez, de fato, uma obra perfeita. E quando a gente se alimenta desse pão, quando a gente come deste pão, quando a gente prova de fato desta obra que Cristo realizou, nunca mais você terá sede, nunca mais você terá fome, nunca mais você terá sede daquilo que você praticava, nunca mais você vai ter fome daquilo que você se alimentava na religiosidade, porque, diga-se de passagem, aquilo nunca saciava a tua fome, aquela água nunca saciava a sua sede, você estava sempre ali buscando e nunca se sentia satisfeito. Como aquela mulher samaritana que descia todos os dias ali para pegar aquela água, e aquela água nunca saciava a sua sede. Mas no dia que Jesus disse para ela, eu tenho uma água para te dar, e a água que eu tenho para te dar, essa água vai saciar a sua sede, porque ela vai jorrar de dentro para fora, e você nunca mais terá sede. E ela disse, dá-me sempre dessa água, para que eu não volte aqui a buscar do poço. E assim estamos nós, nos alimentando e bebendo desta água, desta fonte de água viva, para que nós não tenhamos mais sede para estarmos buscando águas rotas, águas salobas, águas salgadas do sistema religioso tradicional. Que esta palavra esteja te edificando, trazendo graça no teu coração, que você esteja desfrutando deste poder de Deus que opera em nossas vidas. Graça e paz, obrigado por estar aí conosco, obrigado por fazer parte aqui da família, que você esteja cada dia desenvolvendo a mente do eterno e desfrutando das grandezas, das riquezas gloriosas, das revelações que o Cristo ressuscitado manifestou de Deus para as nossas vidas. Até o próximo encontro. Beijo no coração.